Olá, bem-vindo ao nosso segundo Gestão Online. E hoje nós vamos trazer um assunto bem atual, tá? Que está relacionado aí a 22301, que é a norma de gestão de continuidade do negócio, né, cujo objetivo é reduzir o máximo possível o número de disrupções na organização, tá? E o que é disrupção? É a empresa parar, ou a empresa parar de funcionar, ou um processo parar de acontecer, digamos assim. Então a norma ela visa justamente isso. Então o que acontece? Nesse momento de conflito que a gente está tendo aí, né? A gente tem alguns riscos que estão relacionados a essa disrupção, que podem impactar diretamente a empresa, tá? Nesse ambiente de conflito que a gente está vivendo aí, né? Que a gente está vendo a nível mundial, aí, a nível global. A norma ela fala justamente isso, que devem ser identificados cenários e com base nesses cenários que sejam identificados riscos relacionados a esses cenários para que a organização ela possa se precaver, na verdade, antecipadamente, via a elaboração de um plano de continuidade do negócio, tá? Essa norma está cada vez mais sendo requisitada aí por grandes organizações aos seus fornecedores, né, esse atendimento dos seus fornecedores, para garantir que não vai haver disrupção no fornecimento, por exemplo, dos insumos ou da matéria-prima. Mas vamos lá, o que eu identifiquei aqui para a gente, pessoal, são os riscos relacionados a esse momento que a gente está vivendo para as organizações, tá? Eu separei no foco do conflito, que aí a gente está falando aí, por exemplo, de lá no caso da guerra, né, que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então o foco do conflito. Países participantes do conflito, que não estão no foco ali, né, diretamente, lutando naquele ambiente, mas eles estão participando de alguma forma, seja mandando tropas, seja lá o que for, e países penalizados economicamente pelo conflito, tá? Vale salientar que em cada contexto desse vão ter seus respectivos riscos que estão relacionados. E o foco aqui, tá, não é o país, não é o mundo, não, são as empresas. Então, quais são os riscos relacionados às empresas, né, que podem acarretar uma disrupção, segundo o conceito da norma, ou seja, a paralisação da atividade. Então, no foco do conflito, a gente tem os danos à infraestrutura da empresa. Você imagina lá que está a empresa sendo bombardeada, então vai ter uma hora que ela não vai mais poder funcionar. Então, esse é um risco, tá? Ela está exatamente ali no foco, no alvo. A gente tem visto, não nessa guerra, talvez, mas em outras, ou talvez nessa também, né? Situações onde, até por engano, né, empresas são bombardeadas e deixam de existir. O segundo risco seria disrupção por funcionários convocados à guerra. Então, dependendo do tipo de negócio, você vai ter muito funcionário homem que são reservistas e que vão ter que ser deslocados para a frente ou para o fronte de batalha. Então, as empresas vão ficar sem mão de obra. Então, avaliando isso antecipadamente, ela pode aí ter um quadro reserva, ela pode mesclar bem aí, né, essa distribuição de tarefas entre homens e mulheres, para que caso isso ocorra. Disrupção por bloqueio de fornecimento de matéria-prima no conflito, né? Geralmente é uma das estratégias de guerra você isolar aquele país ali para que ele não receba insumos, não receba matéria-prima. Então isso é um outro risco aí que pode acontecer, né? Pode se tornar um evento. Disrupções por sanções internacionais e bloqueio de recursos. A gente está vendo aí, né, na situação atual, como a Rússia está sendo penalizada. Tá? Esse vídeo aqui está sendo gravado exatamente aí no momento do conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, os oligarcas, né, russos, penalizações de grandes empresas russas, né, estão sendo penalizadas aí. Então, esse bloqueio de recursos, né, essas sanções, ela pode trazer também uma disrupção, né, para aquele tipo de negócio, porque você precisa de recursos para poder fazer a empresa movimentar. Se o recurso ele é retido, você pode ter problema com relação a isso. Tá? Países que são participantes do conflito, mas não estão diretamente, né, locados no conflito, digamos assim. Quais seriam os riscos? Disrupção por sanções internacionais, tá? É uma outra coisa. Então, ele está participando da guerra ali, então economicamente ele é logo penalizado com relação a isso, que é o que eu acabei de falar, o que a gente está vendo aí. Disrupções por funcionários convocados à guerra. Por quê? Eu posso também convocar meu quadro de reservista, ou seja, eu não estou ali na guerra, né, naquela região da guerra, mas eu trago minhas tropas do meu país e envio para lá. Então isso também pode causar uma disrupção aí nas empresas, no que tange a falta de funcionários, falta de colaboradores. Tá?
Na época do Covid, esse risco foi muito... Quer dizer, a gente ainda está em Covid, ainda está em pandemia, pode-se dizer assim, mas isso se tornou muito acirrado, esse risco, né? Muito mais valorado, digamos assim, a probabilidade muito mais alta naquele período onde muitos funcionários foram afastados porque estavam com Covid e algumas atividades paralisaram. Então aqui não muda muito, só que está muito direcionado aos reservistas, tá? Então, disrupções por sanções internacionais, bloqueio de recurso, também é uma outra, como eu falei, disrupção por funcionário convocado à guerra. Esses são os dois aí que podem impactar diretamente os participantes do conflito. Agora vamos para os países penalizados economicamente pelo conflito. Aí eu estou falando, por exemplo, do Brasil, nessa situação atual aqui da Rússia versus a Ucrânia. Lembrando que hoje aí é 2 de março de 2022, tá? E o conflito aí até agora, ele não se espalhou pelo mundo e está muito direcionado e focado lá naqueles países. Mas o Brasil já começou a sentir problemas relacionados ao abastecimento. Tá? O Brasil ele importa da Rússia fertilizante. E eu acabei de saber hoje que essa importação, né, está impossibilitada. A Rússia não exporta mais para o Brasil devido a algumas sanções que ela sofreu, então ela não tem mais condições de fazer isso. Então, certamente, essa penalização brasileira inicialmente vem por meio de aumento dos preços, porque o produto vai se tornar mais escasso, né? Ou até mesmo a falta do produto penalizando aí. Então, esse é um risco que deve ser considerado, tá? Para os países que são penalizados somente economicamente pelo conflito, que é a falta de fornecimento de matéria-prima proveniente dos países em guerra. A gente vive num mundo globalizado. Então, a gente meio que recebe, importa, exporta produto para tudo quanto é canto, né? Então, esse risco é relevante. Outra coisa é a queda no volume de vendas, caso seja exportador para esses países em guerra. Então, o país pode ser que ele decida aí, né, bloquear o seu respectivo, a sua respectiva compra daquele produto do Brasil, por exemplo. Então, isso é uma outra penalização que a empresa pode sofrer. Dependendo do percentual, né, de comprometimento da carteira que você tiver com aquela exportação, isso pode ser algo bem impactante, tá? E no caso da matéria-prima proveniente dos países em guerra, né, que eu já comentei com vocês, e também na queda de volume, as ações meio que se pode tomar aí seria essa diversificação de carteira, tanto de fornecedores como a diversificação no que tange a venda de produto, tá? Agora, eu falo assim, gente, mas nesse caso especificamente vira meio teoria pelo seguinte: é difícil você conseguir, né, mesclar esse fornecimento quando a gente está tratando de um país todo, né? O fornecimento para um país. Geralmente, os volumes são muito grandes e você não consegue meio que deixar realmente de ser penalizado de alguma forma, tá? Bom, é bom salientar o seguinte, tá? A norma 22301, ela não fala isso, mas em toda ameaça pode surgir uma oportunidade também. Então, vão haver negócios aí que, a depender do momento, por exemplo, a indústria de armamento, né, ele pode crescer, digamos assim, ele pode ampliar o seu respectivo atendimento, num lugar visualizando isso tudo como uma grande oportunidade. Isso também pode acontecer. Bom, era isso que eu tinha para essa gestão online, tá? Você que está definindo aí, está criando seu plano de continuidade do negócio, então não deixar aí de considerar esses respectivos riscos e suas consequências aí na elaboração desse respectivo PCN. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo Gestão Online.